Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Amanda Ziel, espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente vai falar sobre a redemocratização. Então, nos anos 80, né, quando a Legião Urbana ainda cantava Que País é Esse?, a gente ainda estava se livrando da ditadura militar, que aconteceu de 1964 até 1985. Só que desde o final dos anos 70, quando o regime militar se abrandava, né, fazia-se um processo de abertura bem lenta. E em 1979, o presidente Figueiredo decretou a anistia, que é o perdão político para os perseguidos do regime. E ele também decretou o fim do bipartidarismo. E já nos primeiros anos dos anos 80, tivemos eleições livres diretas em estados e municípios, mas a gente não tinha ainda eleições diretas para presidente, só havia para os outros cargos. O presidente ainda não tinha. Então, o que a galera pensou? Cara, por que não tem para presidente, né? A gente quer escolher o nosso presidente, a gente quer votar no nosso presidente, a gente quer escolher quem vai nos representar. E foi então que, em 1984, a galera foi pra rua, né, com o movimento das diretas já, pedindo para que as eleições dos presidentes dos anos seguintes fossem diretas. Eles queriam, né, o direito ao voto, né, o direito ao voto direto. Queriam escolher, eles queriam votar no seu presidente. Então foi para isso que eles foram à rua, pedir para que eles pudessem escolher o seu representante. Mas a emenda do deputado Dante de Oliveira foi derrotada no Congresso Nacional no dia da votação. E em 1985, o Brasil ainda teve eleição indireta para presidente, mas foi a última eleição indireta para presidente. Então é muito importante lembrar isso. A última eleição indireta para presidente aconteceu em 1985. E quem escolheu o presidente foram os deputados e os senadores. Que foi aí que o senhor Tancredo Neves foi o escolhido, né? E os militares saíram, né? A gente estava aqui no meio da década de 80, né? Ali onde já começava a nova república, a qual se estende até hoje, né? Então é muito importante lembrar que no meio da década de 80 começava a nova república. A galera lá da década de 80 considerava, né? É considerado também até hoje. A década de 80 é considerada a década perdida. Mas não apenas para nós brasileiros, mas também para todos os países da América Latina. Mas por quê, mano? Porque foi uma época de muita inflação, muita dívida externa, e isso tinha ligação com o fim dos regimes militares. E foi aí que José Sarney, ele assumiu a presidência do Brasil. Poxa, Amanda, mas agorinha você falou que quem tinha assumido era Tancredo Neves, como que José Sarney já está na presidência? Então, Tancredo Neves ele foi escolhido, né, para ser o presidente da República, mas ele adoeceu, e nesse tempo que ele adoeceu, ele veio a óbito, então ele não conseguiu tomar posse do seu cargo. Então, Tancredo Neves nem chegou a ser um presidente. Então, ele só foi nomeado a pessoa que seria o presidente, mas ele veio a óbito antes de assumir o seu cargo. Então, quem assume é José Sarney. E o Sarney, ele tinha um objetivo muito específico e claro no seu governo, que era combater a inflação, que na época era chamada de inflação galopante. Os preços eram extremamente absurdos das coisas. Só para vocês terem uma ideia, e não é exagero de verdade, os preços eles aumentavam
até em 80% de um mês para o outro. Por exemplo, vamos supor, hoje o preço de um caderno tá de um preço, quando é mês que vem ele tá o triplo do valor que eu tinha pagado mês passado, entendeu? Então, era um absurdo a inflação da época. Então, José Sarney ele queria controlar, né, a inflação. Então, o, o ponto dele ali principal e primeiro era controlar a inflação no país, que estava, né, como eu disse, um caos. E foi então que José Sarney lançou mão de vários planos econômicos, como, por exemplo, o Plano Cruzado 2, o Plano Bresse, o Plano Verão. E todos esses planos, eles tinham uma base em comum, que era o congelamento dos preços. Então, a característica dos planos de Sarney era o congelamento dos preços. Então, todos os planos que ele vinha a criar, que ele vinha a idealizar, o pensamento principal dele era esse, entendeu? Eu preciso congelar os preços, eu preciso dar um jeito na inflação do país, entendeu? Então, esse era o ponto do Sarney. Mas, né, como sempre tem uma galera que não gosta, né? E nesse caso foram os donos de algumas indústrias, né? Que para eles não era favorável o congelamento dos preços, porque assim acontece de comerciantes, indústrias comprarem um produto de um preço, né? E eles seguram esse produto e eles esperam o preço do produto aumentar. Quando o preço do produto aumenta, eles vendem o produto 3 vezes, 2 vezes mais caro do que eles deveriam vender, do que eles compraram, entendeu? Então, com o congelamento do preço, eles não poderiam fazer isso, né? Então, para eles não acharam favoráveis, né, o plano de Sarney. Então, foi aí que eles começaram a deixar faltar produtos no mercado. Inclusive, nesse tempo, teve uma época que faltou carne no mercado. O mercado não tinha carne. Então foi aí que Sarney viu que ele não ia conseguir combater a inflação do país. Então ele tinha que correr para outro ponto, né? Ele tinha que fazer outra coisa ali no seu governo. Então aqui a gente chega ao grande ponto do governo de Sarney, que foi a Constituição de 88, né? Também chamada de Constituição Cidadã. Mas por que Constituição Cidadã, Amanda? Porque ela tinha uma série de preocupações com a cidadania. Dentre essas séries de preocupações, veio a ampliação e melhora das leis trabalhistas, que daí a jornada de trabalho passou a ter 44 horas, veio até o direito ao voto, né? As pessoas tinham agora o direito ao voto, tinham também a licença maternidade e a licença paternidade, dentre outras melhores que ele veio a pôr também na Constituição. Também tinha a ampliação da participação política e o voto facultativo para os analfabetos, para as pessoas maiores de 70 anos e para a galera de 16, 18 anos. E também tinha uma série de direitos sociais garantidos pelo Estado, que aqui estão incluídos a educação, a saúde, a moradia e etc. E como eu falei, né? Eram preocupações com os cidadãos mesmo, né? Ele estava ali focado no povo, nas pessoas. Então a Constituição ela tinha isso. Só que tem um porém, né? A Constituição ela ficou mais no papel mesmo, ela não teve muita prática. Então era um projeto muito bonito, né? Um projeto muito bom se tivesse acontecido, né? De fato que estava escrito. Só que ficou mais no papel mesmo. Mas ainda assim, a Constituição de 88, ela apontava para uma nova perspectiva. Qual é essa nova perspectiva, Amanda? Que era a volta da democracia para o país.
E com a volta da democracia, né, pro país, a população, né, finalmente, depois de praticamente 30 anos, eles poderiam escolher o seu presidente. Então a galera finalmente poderia escolher quem iria representar eles. Então, a partir deste ponto, aqui entra, né, os nomes do Luiz Inácio Lula da Silva e do Fernando Collor de Mello, que eles disputaram as eleições, né, foram para o segundo turno e tudo. É importante, né, frisar um fato de que o Lula ele estava muito bem apoiado. O Lula ele estava contando com o apoio do Mário Covas, do PSDB e do Leonel Brizola, do PDT. E era praticamente impossível, né, eles perderem. Mas ainda assim, eles perderam as eleições para Fernando Collor em 1989, né? Collor contava com o partido do PRN. Então, é bastante intrigante, né? O Lula tinha um aparato muito maior do que Collor e ainda assim Collor venceu. Então foi a partir daí que, por causa de corrupção e financiamento ilegal da campanha eleitoral, Collor estava prestes a sofrer impeachment. Então o que ele fez? Ele foi e renunciou em 1991. Ele ganhou, né, uma baita de uma eleição que eu digo assim, em termos de que o Lula estava sendo muito mais bem apoiado, né? Mas ainda assim ele ganhou. Mas então eu acho assim, eu acredito que a galera começou a desconfiar, né? Então foram investigar tudo. Então antes dele sofrer o impeachment, ele foi e renunciou, né? Ele renunciou à sua presidência. E é isso, gente. Nossa aula de hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido, né? O nosso conteúdo, tenham aproveitado bastante. E fiquem bem, tá? E até a nossa próxima aula.